Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Anderson Silva, fundador do Centro Educacional 7 de Setembro, que hoje é a maior plataforma de cursos gratuitos do Brasil. Aqui você encontrará educação acessível com a melhor qualidade de áudio e vídeo do mercado. Parabéns, você já está inscrito no curso. É muito importante que você permaneça no grupo. Não saia dele. A nossa certificação é completa e reconhecida em todo o território nacional. Quando você solicita o certificado, automaticamente você já adquiriu também o seu e-book completo com todo o conteúdo do curso, que estará disponível para download lá na nossa plataforma, que é exclusiva. Para isso, existe uma pequena taxa, mas fique tranquilo, o certificado não é obrigatório. Todas as aulas são 100% gratuitas. Depois, dá uma conferida lá na imagem do grupo, pois lá temos todos os prazos. Não sabemos quando haverá uma nova turma desse curso. Então, aproveite a oportunidade. Que Deus te abençoe. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Kaline, sejam bem-vindos ao nosso curso de Sexologia Forense. Eu sou biomédica e tenho mestrado e doutorado em Biofotônica aplicada às ciências da saúde. Bom, eu já ministrei aqui pelo Centro Educacional 7 de Setembro curso de Perícia Criminal e quem ainda não teve a oportunidade de assistir é interessante, quer complementar a esse curso. Nesse curso a gente vai falar um pouquinho sobre essa área, essa ramificação da perícia criminal, que é a área de sexologia forense. E esse curso ele é constituído por 4 aulas de conceitos e uma aula de perguntas e respostas, onde eu vou responder as dúvidas que vocês forem me enviando ao longo dessa semana. Então, na aula 1, a gente vai falar sobre uma introdução básica, né? O que é a sexologia forense em si. Aí a gente vai ver que a sexologia forense ela é dividida em três áreas, que é a área de erotologia forense, que nós vamos tratar na aula 2, imunologia forense na aula 3 e obstetrícia forense, que a gente vai estudar aí na aula 4. E a quinta aula vai ser uma aula de perguntas e respostas. E aí a gente começa falando, né, o que é a sexologia forense. Sexologia forense, sexo, a gente lembra sexo. Então, forense é tudo que é relacionado à justiça, ou seja, é a resolução de casos criminais relacionados ao sexo, principalmente aí os crimes de violência, né, sexual. Bom, a sexologia forense é o campo da medicina legal, né, que estuda os problemas médico-legais ligados ao sexo, certo? Então, são todos os crimes de violência sexual, realmente. Dessa forma, pessoal, as ciências forenses, elas relacionam a ciência e a justiça, sendo de inegável contribuição para a sociedade na resolução de crimes e na busca pela verdade dos fatos. Então, é uma junção da ciência, da sexologia e da área forense para, de acordo com as leis determinadas, né, observar ali aqueles casos de violência sexual e aplicar determinadas penas. Na área de sexologia forense, muitos profissionais trabalham juntos, certo? Então, muitos profissionais, eles podem atuar. Quem é que vai atuar naquela área forense, na área de sexologia forense? O perito médico legista, né? Aquele que examina, por exemplo, a vítima de estupro, quando ela chega no hospital, né? Tem que ter o médico ali para fazer o exame. O psicopatologista, né? Psicopatologia forense, para fazer a análise psicológica daquela vítima de estupro. As noções de psiquiatria, tem que ter o médico que é formado em obstetrícia para fazer o exame em si, né, das regiões da genitália feminina, para ver se realmente houve penetração, se houve ali o estupro em si, o contato, né, o contato carnal.
E a área de patologia, que é principalmente aquela área que faz análise das lâminas de secreções, o conteúdo que foi excretado, né, que foi excretado na mulher, biópsias de tecidos para saber se aquele tecido daquela região vaginal, se ele foi forçado ou não. Então, o patologista, ele auxilia também nesse diagnóstico, principalmente nos casos de violência de estupro. Atividades específicas, né, são aplicadas aí, principalmente para psicologia, direito e demais aí, áreas. Então, a sexologia forense, ela pode envolver tanto os médicos, né, médico legista legal, que avalia ali o corpo da vítima, quanto a obstetrícia, que é a área responsável por aquele momento, né, para aquela análise da paciente vítima de estupro, ou no caso de infanticídio, quando a mãe ela mata seu próprio filho, né, a obstetrícia tem que estar ali para fazer aquela análise pós-parto. E também ali tem o psiquiatra, ele tem que fazer a avaliação da vítima, também pode atuar, tá bom? E as coletas de exames laboratoriais, eles são enviados para o laboratório também para os peritos criminais, eles fazerem as análises. Então, aí pode atuar tanto o psicólogo fazendo análise da paciente, quanto demais áreas fazendo a análise laboratorial. Por exemplo, colher o sangue da paciente para ver se essa paciente está grávida. Então, manda lá para o laboratório, para o perito criminal lá do laboratório, fazer um teste beta-HCG daquela amostra, um exemplo que pode ser. E aí tem a área do direito também que pode atuar, que é envolvendo aí a área jurídica em relação a esses casos criminais. Pessoal, quando a gente fala em forense, né, que do latim significa respeitante ao fórum judicial, né, é toda a ciência que os seus conhecimentos podem ser utilizados para elucidação de questões de interesse judicial, né? Por isso que recebe essa terminologia, por exemplo, biologia forense, sexologia forense, engenharia forense, dentre outras. Dessa forma, né, essas áreas forenses que relacionam ciência e justiça é o que a gente vai ter aí na nossa aplicação da criminologia, né? Desses cursos que a gente está passando aqui para vocês. Envolve o estudo da ciência junto à justiça, contribuindo para a elucidação de casos criminais, tá bom? Então, a sexologia forense, ela integra os distúrbios sexuais na medicina legal. Então, a gente vai ter aí, como eu falei para vocês, o perito médico legista, né, que ele vai estar ali atuando de frente. Ele tem o estudo médico legal dos crimes contra a liberdade sexual. Ele tem que ter o estudo médico legal do abortamento, ele tem que ter o estudo médico do infanticídio. Então, tudo isso pode envolver questão criminal, porque vocês sabem que aborto é crime, infanticídio também é crime, e existem as violências contra a liberdade sexual. O médico legista, ele tem que ter todo esse conhecimento aí para ele, né, atender os pacientes. A psicopatologia forense, né, a gente fala que aí existe uma classificação de doenças mentais. Então, aspectos médicos e jurídicos, principalmente a aplicabilidade aí no campo penal. Imputabilidade, semi-imputabilidade, avaliação médico-legal, capacidade civil, avaliação em si. Então, na psicopatologia, você vai avaliar não só a vítima daquele crime, mas também o criminoso, né? Por que que ele cometeu aquele crime contra a liberdade sexual de outra pessoa? Essa pessoa, ela sofre algum tipo de distúrbio psicológico, né? Que faz com que ela cometa aquele crime. Porque a gente vai ver nesse curso de sexologia forense que existem algumas alterações fisiológicas no organismo das pessoas, algumas denominações que a literatura traz pra gente, né, de alguns desejos sexuais que eles podem estimular, né, de acordo com esse tipo de desejo sexual, podem ali estimular aquelas pessoas a cometerem ali um abuso sexual ou cometer ali um outro crime contra a liberdade sexual, tá? Deve ter, assim, noções de psiquiatria, né? Então, quando a gente fala em sexologia forense, né,
essa pessoa que trabalha com a sexologia forense, ela tem que ter as noções de psiquiatria. Então, no momento que acontece o crime, tem que ter a anamnese, né? Perguntar para a vítima o que aconteceu, tal hora, como foi, entrevista psiquiátrica, ver se aquela pessoa ela tem algum retardo mental, ver se ela tem um problema de esquizofrenia, ver se ela sofre de transtorno de humor, de transtorno neurótico, de transtorno somatoforme, seja qual for. Então, às vezes, a pessoa, né, o criminoso, ele sofre de alguns transtornos psicológicos e acaba cometendo um crime específico. Então, tudo isso tem que ser avaliado e estudado durante aquela avaliação ali no laboratório de sexologia forense, para que seja emitido o laudo para ser enviado à justiça, tá bom? Existem as perícias securitárias que envolve a obstetrícia, né? Que principalmente a obstetrícia, ela atua na sexologia forense na assistência pré-natal, assistência ao parto normal, operatório, complicações. Então, a obstetrícia tem que estar ali para fazer aquela assistência. A vítima de estupro vai ter o parto, ou então a mãe vai ter o parto, e aí tem que ter aquela assistência da obstetrícia, porque essa mãe, ela tem um transtorno psicológico que ela pode matar o filho, ali um caso de infanticídio. Então, tem toda essa questão onde a obstetrícia, ela tem que estar presente ali, principalmente acompanhando aquele momento que é o momento do parto. Tem que ter questões, o que é puerpério normal, patológico. Puerpério é aquele momento ali onde a mulher vai ter ali a gestação, né? Aquele momento inicial, logo onde ela tem ali a gestação. Então, às vezes, a mulher ganhou neném, ali é o momento de puerpério. E aí, ela, já tem umas que tem ali uma crise depressiva, então, às vezes, é um puerpério patológico. O obstetrícia, ele tem que ter noções de síndromes de hipertensão, né, durante a gestação, diabetes gestacional, placenta prévia, deslocamento de placenta, sofrimento fetal, dentre outras patologias. Então, a pessoa que atua na sexologia forense com obstetrícia tem que ter noção de todos esses conceitos, tá bom? Diagnósticos diferenciais e aspectos clínico-macroscópicos de morte súbita e suspeita, né? Tem que ser uma questão avaliada. E as principais doenças que tem que ter em mente aí são doenças não neoplásicas. Então, toda essa questão de desenvolvimento de patologias, né? O que aconteceu com esse bebê? Ele teve morte súbita, esse bebê ele teve parada respiratória, ele teve uma deficiência cardíaca, ou a mãe matou esse bebê. Então, todas as pessoas que vão trabalhar ali naquele laboratório, elas vão ter que ter um conhecimento prévio sobre esses determinados assuntos. Principalmente o médico, né, médico legista e a obstetrícia tem que ter conhecimento. Esse bebê, ele veio à morte logo após o parto, por quê? Qual foi a deficiência que ele teve, né? Por que ele teve essa morte súbita? E aí, a partir daí, né, tem que ter toda a avaliação e diagnóstico. E aí, pessoal, eu pergunto para vocês, qual que é a importância da sexologia forense, né, para o nosso contexto social? A gente viu que quem trabalha... O que é a sexologia forense? É a avaliação dos casos criminais relacionados com os crimes aí contra a violência sexual. E aí a gente viu que quem são os profissionais que atuam ali diretamente no laboratório de sexologia forense, né? Obstetrícia, médico legista, psicopatologia, psicólogo ou o perito criminal em si, realizando análise laboratorial. E agora a gente se pergunta qual a importância da sexologia forense, né? Essa área de sexologia forense, ela traz conhecimentos acerca de problemas sexuais ou comportamentais ligados ao sexo. Essa pessoa ela passa por um transtorno depressivo, um transtorno de ansiedade, e aí eles avaliam qual a relação desse tipo de transtorno com o desejo sexual que levou essa pessoa a cometer o crime. Então, é a importância da sexologia forense, é entender esse contexto. Além disso, ela fornece elementos que nos orientam à observância das leis, né? A observância das leis. E, além disso, a sexologia forense, ela atua na educação dos filhos, né? A respeito da disseminação de respeito. Então, ela traz conhecimentos acerca de comportamento ou alterações sexuais, fornece elementos, né, que orientam aí a observância das leis
e ela traz aí o auxílio na educação dos filhos. Por exemplo, hoje a gente já tem muita campanha, né, que fala para os pais terem cuidado com os filhos sobre essa questão de pedofilia. Na escola eles educam os filhos, não deixa que ninguém toque em nenhuma região específica do seu corpo, toca na mão, no braço. Então, toda essa questão é uma questão que vai aí educando os filhos, né, e disseminando o respeito a partir daí. Então, essa é a importância da sexologia forense. E a partir daí, a gente vê quais são os principais campos, né, da sexologia forense. Quais são os principais campos da sexologia forense? Os principais campos são erotologia forense, né, himenologia forense e obstetrícia forense. Karine, mas o que são essas palavras? Me fala. Bom, quando a gente fala em erotologia forense, né, a gente fala, né, alguns eles englobam esse campo na área da psicologia ou psicopatologia forense, em virtude da relação com a psique e com o comportamento humano. Então, a erotologia forense, ela envolve muito o comportamento sexual das pessoas. Então, o sexologista forense, ele tem que saber sobre esse conhecimento de erotologia, sobre esse conhecimento de desejo sexual das pessoas e alterações de desejos sexuais. Já a imunologia forense, ela fala de quê? A imunologia forense, ela fala se a pessoa teve ali a relação carnal, se teve ali rompimento do ímen. Então, a imunologia está relacionada com ali o rompimento do ímen, tá bom? Na imunologia forense, ela vai estudar principalmente os diversos aspectos médicos, legais e jurídicos relacionados aos crimes sexuais e às vítimas, como comprovação aí técnica da conjunção carnal. Ao pé da letra vai ser aí o estudo do ímen na imunologia forense. E a obstetrícia forense é a área que vai estudar aí os aspectos médicos legais e suas interações jurídicas em relação à fecundação, à gestação, ao parto, ao puerpério, os respectivos tipos de pena que são aplicados no caso de infanticídio, aborto, exames para constatação e materialização dos delitos, né? Então, a obstetrícia forense é uma área responsável principalmente por essa questão aí, por casos que envolvem infanticídio e aborto. Bom, e aí quando a gente sabe agora o que é a sexologia forense, quem trabalha nessa área e quais são os principais ramos da sexologia forense, eu acho que nas próximas aulas, 2, 3 e 4, a gente vai falar um pouco sobre cada um desses ramos de forma mais aprofundada. Eu acho que hoje é importante falar para vocês de uma forma mais introdutória, né? A gente começa falando sobre o sexo, que eu acho que é o ponto que dá o pontapé para essa disciplina, né? Que é a partir daí que vem os casos de violência sexual. Bom, pessoal, o sexo é uma força incoercível, então é difícil de conter. É um desejo ali que às vezes se torna incontrolável. Ele constitui, junto com a fome, instintos poderosos e primordiais que governam o homem. Então, a gente pode fazer meio que essa comparação do sexo e da fome, que são instintos aí super poderosos, né? Que eles tomam de conta do homem. Então, o sexo, ele garante a reprodução humana. Então, a partir das relações sexuais, as pessoas elas vão fecundando, né, novos embriões e formando novos filhos, dando origem à reprodução humana. E, principalmente, também a perpetuação da espécie, né? Já a fome, ela vai assegurar o quê? A nutrição e conservação do organismo. Então, ambos são essenciais para o nosso contexto social. Porque se não houver o sexo, a gente não tem reprodução da nossa espécie. E a fome, a gente precisa saciar ela para que a gente tenha a nutrição do nosso corpo, certo? O indivíduo com fome, né? O indivíduo com fome, ele torna-se agressivo, brutaliza-se a todo custo, busca se satisfazer e sobreviver. Eu não sei vocês, mas eu, quando tô com fome, sai todo mundo de perto de mim, que eu fico agoniada. Então, um sentimento, né? Uma situação
em que o nosso organismo, ele chega a se estressar. Então, quando você está com fome, quando você necessita de alimento, o seu organismo, ele se transforma. E às vezes, algumas pessoas com fome, elas ficam mal-humoradas, elas ficam agressivas, né? E da mesma forma acontece com o sexo. Então, algumas pessoas, né, que têm aí desejos intensos sexuais, elas também podem se tornarem agressivas, igual quando elas estão com fome. E é a partir daí que alguns casos, né, pode chegar ao caso de ter violência sexual. Alguns homens se tornam tão brutos, né, na ausência, né, nesse instinto, que eles chegam a agredir as mulheres, e aí depois a mulher vai lá e denuncia, e aí vem a questão desses crimes de violência sexual, tá bom? Então, da mesma forma que a fome, o instinto sexual, ele também pode ser devastador e pode ser um motivo de perda de autodomínio. Então, às vezes, a pessoa pode perder seu autodomínio. Então, é claro, pessoal, que isso não explica, né, a pessoa ir lá e cometer uma violência sexual. Mas esse, né, é um dos pontos que os sexologistas forenses, eles buscam, né, para tentar compreender como que são desenvolvidos esses crimes. Então, na literatura, a gente tenta buscar uma consistência. Por que a pessoa, às vezes, se torna agressiva durante a relação sexual? Por que a pessoa se torna agressiva quando está com fome? Então, a gente consegue comparar que são dois instintos, né? Que quando a pessoa ela está ali desprovida daquela sensação, ela pode ter aí alteração no seu comportamento, no seu autodomínio, tá bom? Então, o instinto sexual é a força biopsíquica que atrai sexualmente dois indivíduos da mesma espécie. Isso é o instinto sexual. Essa força, na prática, deve ser harmônica, né? Essa força, na prática, deve ser harmônica e controlada, tá bom? De modo a manter uma estabilidade biológica e psíquica dentro do ordenamento social, né? Então, o instinto sexual, né, é o que vai unir duas pessoas ali, né, da mesma espécie, da espécie ali humana, é o que se espera, né? Então, o instinto sexual entre elas vai unir, né, e espera-se, né, na prática, essa união, ela deve ser harmônica e controlada. Porém, né, pode ocorrer algumas alterações ou desvios, né, durante essa harmonia desse instinto sexual. Então, existem algumas alterações, né, de desejos de instintos sexuais, que a gente vai falar na próxima aula, que é o que a gente chama de alguns desvios, né, que são alguns desejos, que são desvios da prática, né, da prática que deve ser harmônica e controlada, que a gente dá o nome de parafilias. Então, na aula 2, a gente vai falar um pouco de parafilias, que são alguns desvios, né, na prática harmônica do instinto sexual. Bom, para agora é importante a gente compreender melhor sobre essa aula de sexologia forense, quais os conceitos que ela vai abordar, tá bom? Na próxima aula, na aula 2, a gente vai entender um pouco o comportamento sexual. Na aula 3, quando tem o estupro, a gente vai entender como descobrir se realmente teve ali a conjunção carnal. E na aula 4, a gente vai falar um pouco de infanticídio e aborto na aula de obstetrícia forense. Bom, quais são os principais tipos de perícia, né, que envolvem a sexologia forense, né? Professora, quais são os principais tipos de perícia que envolvem a sexologia forense? Os principais tipos de perícia são nos crimes de estupro, né? Estupro, que envolvem a conjunção carnal e o ato libidinoso. Professora, o que é ato libidinoso? Ato libidinoso é tudo aquilo que vai te dar a sensação de prazer em uma condição de sexo, entendeu? Isso é um ato libidinoso. Então, quando a gente fala em estupro, um estupro não é só quando tem uma relação sexual por penetração. Se a pessoa tiver qualquer ato libidinoso além da conjunção carnal, é considerado estupro. Por exemplo, colocar as partes íntimas do homem na mulher
Mesmo que não tenha penetração, se só encostar, se ele sentir um prazer em encostar as partes íntimas dele na mulher, pode ser considerado estupro, mesmo que não tenha ali a conjunção carnal ou a penetração, tá? Então, esse é um dos principais tipos, né, de perícia criminal que envolvem a sexologia forense. Além do estupro, também vem a questão do aborto, que também é um crime, né, que é muito descrito, né. A maior frequência de crime é estupro, né? Depois vem aí o aborto, que é uma gestação prévia ou sinais técnicos de abortamento. E também tem um outro crime que também é descrito aí como um dos principais crimes da sexologia forense, que é o infanticídio, quando a mãe ela mata o próprio filho durante ou após o parto, ali naquele período puerpério, tá bom? Então, esses são os 3 principais tipos de crimes que são envolvidos aí na sexologia forense. Quando a gente fala em sexologia forense, é uma área que o sexologista forense, além da questão científica, né, da questão fisiológica do corpo, de desejo, de instinto, ele tem que ter conhecimento das leis do Código Penal, né? Então, quando a gente fala em estupro, esse estupro ele é regulado por uma lei, né? Uma lei que está lá no título 6, que se enquadra dos crimes contra a dignidade sexual, no capítulo 1, dos crimes que falam contra a liberdade sexual. Então, essa é a regulamentação que vai envolver aí o estupro. Ele está regulamentado nessa lei aqui. Capítulo 1, os crimes contra a liberdade sexual. Então, o estupro, ele está lá no capítulo 1, no artigo 213, que fala o seguinte: o que é estupro? Constranger alguém mediante violência física ou grave ameaça psicológica a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir com ele se pratique outro ato libidinoso, né? Então, essa é a denominação para estupro, né? Constranger alguém mediante violência física, né, ou grave ameaça psicológica, tá? A ter uma conjunção carnal ou a praticar ou permitir que ele se pratique outro ato libidinoso, tá? Não necessariamente a pessoa é uma ameaça física, né? A pessoa ela cometeu o crime de estupro com ameaça psicológica. E isso acontece muito hoje. Então, não é necessário que você tenha uma lesão no seu corpo, tá? Para que a pessoa tenha te machucado. Ela pode só pressionar psicologicamente a você ter algum tipo de contato, seja conjunção carnal ou qualquer outro tipo de ato libidinoso, até ali já vai ser uma situação de estupro, tá? Então, a pessoa ela não te bateu, ela não puxou seu cabelo, ela não fez nada de agressão física, mas ela te ameaçou psicologicamente. A você dá para essa pessoa uma sensação de prazer, dá uma sensação, algum ato libidinoso. Então, isso vai ser considerado estupro, tá bom? Então, o estupro, né, ele envolve aí elementos que entram na definição: conjunção carnal ou ato libidinoso diverso da conjunção carnal. O que é estupro? Conjunção carnal, que é quando existe a penetração, né? Conjunção carnal, quando... Vou colocar de verde. Conjunção carnal, quando existe a penetração, ou qualquer outro ato libidinoso que não seja a conjunção carnal. A pessoa encostou as partes íntimas, né? O homem na mulher, ejaculou na mulher, passou a mão na mulher. Então, qualquer coisa que lhe dê prazer diante aquele desejo sexual sem o consentimento da mulher é considerado estupro, tá bom? Bom, e aí a gente chega em alguns conceitos que são de extrema importância para essa aula, né? Que é o conceito de conjunção carnal. O que é a conjunção carnal? Conjunção carnal é a cópula vagínica, né, que a gente chama, que é a penetração do pênis na vagina, né? Isso é uma conjunção carnal. É a introdução do pênis ereto na vagina, parcial ou totalmente, com ou sem ruptura do ímen, com ou sem orgasmo. Isso é a conjunção carnal. É o fato de que haja o contato dos órgãos genitais,
seja apenas introduzido parcialmente ou totalmente, seja com ou sem orgasmo, rompendo ou não o ímen ali na genital feminina. Então, tudo isso é considerado uma conjunção carnal. Qualquer conjunção carnal sem a permissão da mulher é considerado estupro, ou sob ameaça física ou sob ameaça psicológica, tá? Ou qualquer outro ato que não seja a conjunção carnal, também é considerado estupro. O que é ímen, professora? É uma aula de anatomia hoje. Bom, ímen é a membrana mucosa que separa a vulva da vagina. Quando a mulher ela é considerada virgem, né? É assim que se fala. Quando ela ainda não teve nenhuma relação sexual, ela tem um ímen, que é uma mucosa, né? Uma mucosa que vai separar a vulva da vagina. Quando a mulher ela começa a ter relação sexual, ocorre ali a penetração e ocorre ali a ruptura do ímen, tá? Então, ali tem a ruptura do ímen. E muitos casos de estupro com criança, um dos principais exames, né, que são realizados, né, principalmente aí, são os exames que identificam se houve ruptura do ímen ou não, que é o que a gente vai ver na aula 3 de imunologia, tá bom? Ato libidinoso é o que, professora? O ato libidinoso é qualquer ato de satisfação de libido, isto é, de satisfação do desejo ou apetite sexual. Então, estupro é qualquer ato que lhe dê satisfação de desejo ou apetite sexual sob ameaça ou sem o consentimento, tá? Bom, qual que é a pena do estupro? A pena do estupro, né, quando a pessoa causa um estupro, né, a pena aí, a reclusão é de 6 a 10 anos de cadeia, certo? Se a conduta resulta de lesão corporal de natureza grave, ou se a vítima é menor de 18 anos, né, ou maior de 14, quer dizer que essa pessoa vai ter uma reclusão de 8 a 12 anos de cadeia, tá? Ou se tiver aí resulta de morte. Então, a reclusão de estupro, certo? É de 6 a 10 anos, conforme o Código Penal. Mas se esse estupro, ele acontecer aí com resulta de lesão corporal grave, ou se a vítima ela é menor de 18 anos, né? Essa pessoa ela pode ter uma pena de 8 a 12 anos de cadeia, tá? Estupro, 6 a 10 anos. Se junto com o estupro tiver lesão corporal grave ou a vítima é menor de 18 anos, 8 a 12 anos, tá? E se esse estupro resultar em morte, qual que é a pena? Se resultar em morte, a pena e a reclusão é de 12 a 30 anos, né, de cadeia, tá bom? Então, estupro, 6 a 10 anos de reclusão. Estupro com lesão corporal grave ou menor de 18 anos, entre 14 e 18, a vítima aí, o criminoso, ele vai ter de 8 a 12 anos. E se esse estupro resultar de morte, a reclusão vai ser de 12 a 30 anos, tá bom? Bom, e se o estupro é um estupro de vulnerável? Professor, o que é um estupro de vulnerável? Um estupro de vulnerável é aquele que é uma criança, né? Vai ser ali menor do que 14 anos, tá? Menor do que 14 anos é o que a gente fala que é estupro de vulnerável, quando a pessoa tem ali menor de 14 anos. Então, estupro de vulnerável, tá bom? Ele é considerado um crime contra a liberdade sexual. Então, estupro de vulnerável, né? Ele foi dado pela Lei 12.015 de 2009 e ele está instituído aqui como estupro de vulnerável. Então, aqui a gente fala no artigo 217-A, tá? Que é ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Isso é um estupro de vulnerável, certo? A pena ou reclusão é de 8 a 15 anos de cadeia, tá? Então, se é um estupro, né, a pessoa tem de 6 a 10 anos de reclusão.
Se é um estupro sobre lesão grave ou se a pessoa tem entre 14 e 18 anos, a pessoa vai ter aí entre 8 e 12 anos de prisão, tá? Se a pessoa tiver aí, se acontecer um estupro com resultado de morte, de 12 a 30 anos de reclusão. E se é um estupro de vulnerável, que é menor de 14 anos, a pena aí vai ser entre 8 e 15 anos de prisão, tá bom? 8 e 15 anos de reclusão. Então, aqui a gente ainda fala que incorre na mesma pena quem pratica ações descritas no capítulo com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência. Qualquer outra causa. Então, é uma coisa bem interessante para mencionar aqui. Professora, estupro de vulnerável não é só uma criança com menor de 14 anos? Não. Estupro de vulnerável pode ser quando a vítima é uma pessoa com deficiência mental. A vítima está bêbada, a vítima está drogada. Qualquer pessoa que não tenha consciência do que está fazendo é estupro de vulnerável, tá? Então, se o criminoso drogar a mulher para se aproveitar dela, embora ela tenha 35 anos, vai ser um estupro de vulnerável, tá bom? Reclusão aí é entre 8 e 15 anos, tá? Então, quando vocês ouvirem o termo estupro de vulnerável, não pensem que é só crianças com menor de 14 anos. É qualquer condição em que a pessoa ela não tem consciência, né? Então, isso é estupro de vulnerável. Se dessa conduta resulta lesão corporal, a reclusão aumenta para 10 a 20 anos. E se dessa conduta resultar em morte, aumenta de 12 a 30 anos, tá? Então, eu acho que vocês já estão craques em lei, em penalidade de estupro, estupro de vulnerável, estupro com lesão, estupro com morte. Bom, e aí a gente fala um pouquinho mais sobre esse estupro de vulnerável, né? Que esse estupro de vulnerável, como a gente falou, não é só criança, né? Pode ser também deficientes, tá? Deficientes. E até mesmo uma pessoa que foi dopada, como eu falei para vocês. A pessoa pode ter sido drogada e ela vai ser uma pessoa vulnerável e a gente chama de estupro de vulnerável. Ou está alcoolizada, mesmo que esteja em estado de inconsciência, por vontade própria, não pode ter sua intimidade violada, tá? Então, a pessoa tá bêbada ali naquele momento, ela não tá tendo as condições de fazer aquela escolha, né? Então, ela está ali alcoolizada. Então, se depois ela pode, né, fazer a denúncia, e isso pode ser considerado um estupro de vulnerável. Ela não está em condições de expressar sua vontade. Embora no momento ela expressou que estava afim, ela não estava em condições, né, condições fisiológicas de expressar a sua vontade, tá? Por quê? Porque ela estava drogada, dopada. Quando a gente tem um acúmulo, né, um aumento dessas substâncias, que são substâncias que alteram o nosso sistema neurológico, nós temos alguns tipos de alterações, alucinações, a depender da droga, né, que é aplicada no nosso sistema nervoso. Dependendo se é uma droga estimulante, se é uma droga depressiva, se é uma droga que vai ser perturbadora. Então, se a pessoa ela foi dopada, drogada, alcoolizada, né, isso pode ser considerado um estupro de vulnerável, tá? Nem mesmo o marido pode obrigar a esposa a praticar um ato sexual. Eu sou casada com meu marido há 10 anos e hoje eu não quero ter relação sexual com ele. E se ele me obrigar a ter relação sexual com ele, mesmo que eu seja a esposa dele, isso é um estupro, tá? Antigamente a gente assistia muito na TV, naquelas novelas antigas, né, que as mulheres eram casadas pelos pais, os pais que determinavam os casamentos e a mulher é obrigada a se deitar com o marido, né? Hoje, se elas quisessem denunciar, isso seria um estupro, tá? Então, isso aí é muito importante, a gente fala assim, mas é um contexto muito, muito importante, muitas mulheres não sabem, tá? Muitas mulheres não sabem. Então, cada vez mais disseminem, né,
essa questão, porque é uma questão que eu acho que é uma questão muito importante. Nenhuma mulher é obrigada a ter relação sexual com ninguém, inclusive com seu marido, tá? Bom, um caso que foi bem falado, né? Foi um caso que aconteceu em Arizona, um enfermeiro que em uma clínica lá em Phoenix, na Arizona, ele abusou sexualmente de uma mulher com grave deficiência que estava em coma na UTI há muitos anos. Essa mulher estava em coma na UTI há anos. E o enfermeiro se aproveitava da inconsciência, né? Ela estava em coma. O enfermeiro se aproveitava e abusava sexualmente dessa mulher. Então, ela deu à luz a um bebê em coma. A mulher estava em coma, engravidou e deu à luz ao bebê, a mulher em coma. E aí foram realizados, né, os testes de DNA para confirmar aquela acusação. E aí foi confirmado que o bebê era filho daquele enfermeiro. Ele aproveitava que a mulher estava em coma. Então, foi considerado aí estupro de vulnerável. Por vezes, né, o médico ele não vai encontrar os indícios físicos da violência, né? Mesmo que tenha havido uma conjunção carnal. Então, não é toda vez que o médico vai fazer o exame e vai conseguir saber de cara ali naquele exame físico se teve ou não uma conjunção carnal, né? Ele identifica que houve o ato sexual, mas não consegue identificar a violência, tá? Às vezes, ele consegue identificar que teve o ato sexual, porque ele vai ter secreções, né, deixadas pela relação sexual, mas ele não tem como dizer se realmente teve violência ou não, né? Essa que pode ser também psicológica, por exemplo, pela webcam. Hoje tem muita ameaça pela internet, né, pelas redes sociais. A gente vê muita gente ameaçando. Inclusive, teve um caso em que o cara, ele tinha nudes da mulher, né, tinha fotos íntimas dela, e aí depois eles brigaram, e aí ele ficou ameaçando ela, que se ela não mostrasse suas partes íntimas para ele pela câmera, ele ia divulgar as fotos que tinha dela. Então, isso é uma ameaça psicológica, tá, pessoal? E isso pode ser considerado estupro virtual. A gente vai ver hoje que já existe, né, a penalidade também para estupro virtual. Não precisa nem estar perto da pessoa e já pode ser o estupro, né? Porque você está se aproveitando, né? Você está se satisfazendo, né, do seu libido com o desejo sexual por a outra pessoa sob ameaça psicológica. Então, é necessário, em muitos casos, uma perícia psicológica ou psiquiátrica para comprovar a violência, tá bom? Então, às vezes, o médico ele não consegue identificar a violência só no exame físico. Às vezes, é necessário o psicólogo, o psiquiatra, para identificar qual que foi a ameaça que foi feita contra aquela vítima, tá bom? Além do mais, o estupro ele hoje é considerado uma junção tanto do atentado violento ao pudor quanto do estupro, tá? Porque o crime, atentado violento ao pudor, ele não existe mais. O que é atentado violento ao pudor? Passar a mão no corpo sem consentimento, né? Que pode ser considerado hoje como estupro, desde 7 de agosto de 2009. Então, antigamente, existia essa separação. Atentado violento ao pudor, estupro. Hoje, o atentado violento ao pudor, ele já pode ser considerado estupro. Só passar a mão e se satisfazer pelo seu libido sexual, passando a mão, já é considerado estupro, desde 2009, tá bom? Então, uma coisa, né, que cada vez mais vem sendo aplicada, campanhas nas escolas, né, na nossa mídia social, é a questão do semáforo do toque, né? Não sei se vocês já viram, quem não viu, mostre para seus filhos. Então, disseminem, eduquem seus filhos. Semáforo do toque é uma forma didática de explicar à criança onde ela pode e onde ela não pode ser tocada, baseado em algo que ela observa em seu dia a dia. Então, na escola, a tia vai ensinar. Verde, pode passar. Amarelo, pausa. Vermelho, para. Então, por exemplo, onde pode tocar? Na cabeça, né? Na cabeça, nos ombros. Onde é que tem que ter cuidado? Na mão, tá? Na mão. Aqui no joelho, né? Aqui embaixo. Onde não pode tocar? Nos seios, né?
na região íntima. Então, é muito engraçado essa questão do semáforo do toque. Então, eu mostro para vocês, as mães mostrem para os seus filhos e ensinem, né, essa questão do semáforo do toque, que é uma coisa mais fácil deles aprenderem, que eles vão fazer essa relação com o semáforo, que é uma coisa que eles aprendem na escola no dia a dia. Pessoal, em relação a quem anda muito de ônibus, de metrô, a gente vê cada vez mais aí nas redes sociais, né, essa questão. Esfregar ou encostar órgãos genitais, principalmente homens em mulheres, né, em locais de aglomerações, como ocorre em transporte público, pode ser considerado estupro, tá? Então, se você estiver andando de trem, algum homem encostar em você e você perceber que ele está tendo ali alguma reação, né, prazerosa de instinto sexual, você pode denunciar com estupro, tá? É estupro. Então tem que ter muito cuidado aí. Hoje a gente vê muita coisa sobre isso na TV, nos jornais, nas redes sociais. Então, se passar a mão, se encostar, se a pessoa está tendo ali um desejo sexual, né, algum prazer, alguma coisa que está te incomodando, então denuncie, tá bom? Beijar sem consentimento também pode ser considerado estupro. Encostar os lábios, beijar à força também é considerado estupro, tá bom? Antigamente não, né? Antigamente os homens roubavam o beijo das mulheres e aí as mulheres até que gostavam, né? Mas hoje em dia, com essa questão de que qualquer coisa é estupro, tem que ter cuidado. Não sai roubando beijo de qualquer mulher não, tá? Que se a mulher ela quiser, ela pode abrir ali uma denúncia contra você. Então, assim, se o beijo, ele tem a intenção, né, mais uma vez, de satisfação de libido sexual, ele pode ser considerado estupro. Então, aqui, ó, beijar sem consentimento pode ser considerado estupro. Cuidado, essa moça, ela não quer, ela pode denunciar. Bom, a doutrina, né, que entende que o ato libidinoso ele é todo aquele praticado no intuito de satisfação da lascívia, prazer, né, sem limites. Então, isso é um ato libidinoso, tá? Então, o estupro, ele é quando tem esse ato libidinoso, é algo que envolve prazer sem limites, né? Independente das condições, independente da aprovação, né? Quando você, acima de qualquer coisa, quer saciar o seu desejo, né? A gente vê que acontece isso nas questões de estupro. Outra questão interessante é que não só o sexo de penetração, mas também o sexo oral ou anal, a masturbação, toque em partes íntimas, né? Tudo isso é claramente condutas de alto teor sexual, praticados no escopo de satisfação de lascívia. E eles podem ser considerados estupro também. Não só a penetração, não só a conjunção carnal. Sexo oral, anal, masturbação, né? Toque das partes íntimas, que é o atentado violento ao pudor. Então, tudo isso, se tiver um alto teor sexual aí, de lascívia, pode ser considerado estupro, tá bom? O Supremo Tribunal de Justiça, né, decidiu que o beijo lascivo, que é aquele que é a força, ele integra o rol de atos libidinosos e configura o crime de estupro se obtido mediante emprego de força física contra a vítima, tá? Então, o beijo lascivo, que é aquele que é obtido à força com violência física, ele pode ser considerado também estupro. Então, cuidado, atenção, né? O beijo só se ele for concedido. Se for beijo lascivo, né? Tem que ter cuidado. Então, beijo roubado é um crime de importunação sexual, tá? Pode não ser estupro, né? Quando ele é roubado, você vai lá e rouba um beijo, tá? Não tem violência. Então, ainda não é estupro, pode ser de importunação sexual. Beijo à força é crime de estupro, tá? Então, mesmo que você vá, rouba um beijo, pode ser um crime, importunação sexual. E se você der um beijo à força com violência, é estupro, tá? Então, a gente tem alguns conceitos que são interessantes, né? Que é assédio sexual, importunação sexual, né? E injúria. Assédio sexual é praticado ali necessariamente quando tem um ambiente de trabalho ou algum ambiente hierárquico, por exemplo, na escola, o professor está acima da hierarquia do aluno, certo? Existe uma hierarquia, né? Um respeito. Onde você trabalha, você não respeita o seu chefe?
Na escola você respeita o professor. Então, se o chefe se aproveita do aluno, do empregado, ou se o professor se aproveita do aluno, se tem aquela hierarquia ali, né? Se a pessoa se aproveita daquela sua hierarquia, o líder, o professor, então isso pode ser um crime que a gente chama de assédio sexual, tá bom? Importunação sexual é um contato físico sem o recurso da força ou ameaça. Isso é importunação sexual. Então, você encosta em alguém, tá importunando, passando a mão, ou até mesmo quando a mulher vai passando e o homem fica jogando piada, tudo isso pode ser importunação sexual. Então, cuidado quando a mulher passa na rua e você fica importunando ela, você pode ser penalizado por aquilo, tá bom? E uma questão, pessoal, que a gente vê muito hoje em dia é a questão aí da cultura do estupro, né? É bem interessante isso. A gente vai falar sobre isso, que é a cultura do estupro. Por exemplo, a mulher, ela é garota de programa, né? Ela tem essa profissão e aí ela foi estuprada. E aí muitas mulheres dizem assim, mas ela é garota de programa, ela já faz isso. Mas ela disse não, tá? Então, a gente tem que ter isso em mente. Não é porque a menina usa roupa curta, não é porque a menina é garota de programa, não é porque a menina fica com um e com o outro que ela vai ser estuprada, tá? Então, a cultura do estupro é a gente ter a ciência de que a mulher, ela disse não, tá? Independente de quem ela é, independente se ela é uma galinha, independente de qualquer coisa, ela disse não. Então, a gente tem que ter a ciência dessa cultura de estupro, tá bom? Então, não é o que a pessoa é que vai julgar, né? Ela foi vítima como qualquer outra mulher. Então, é importante a gente disseminar essa cultura de estupro hoje no Brasil. Tem mães, né, principalmente pessoas que são de interior, a mãe, né, o filho fala, mãe, aconteceu isso. A mãe vai no médico, né, e fala assim, doutor, mas ocorreu mesmo, né? Ocorreu mesmo o estupro, né? Porque muitas pessoas não têm conhecimento. Acham que estupro é só se tiver relação sexual. E não é, né? É importante a gente disseminar isso, a gente espalhar para as pessoas isso. Um estupro não é só um contato ali de relação sexual. Passar a mão, qualquer ato, né, de origem libidinosa pode ser considerado estupro. Um beijo à força com violência. Uma masturbação à força, sob ameaça física, sob ameaça psicológica, tudo isso pode ser estupro, tá? Então, na concepção da mãe, só é estupro se ocorreu penetração, mas não é mais assim, né? Importante a gente sempre focar como que as leis, elas são operantes nos dias de hoje. E aí, sobre a cultura do estupro que eu mencionei para vocês, né? Em termos gerais, a banalização e normalização desse crime pela sociedade que compactua e estimula essa cultura de diversas maneiras, por exemplo, quando objetifica as mulheres nos meios de comunicação. Então, a cultura de estupro, né, quando se tem uma banalização da mulher, tá? E quando normaliza o crime. Por exemplo, a gente vê muito aquelas propagandas de cerveja, aquelas mulheres gostosas. Então, a mulher ali, ela é colocada como um objeto, né? Ela é banalizada. Então, as pessoas, né, têm uma concepção ruim daquela mulher que tem aquela imagem de gostosa na propaganda da cerveja. Então, é mais ou menos isso que acontece. Se a menina, ela é muito gostosa, se usa roupa muito curta e ela foi abusada, aí as pessoas dizem, quem manda dar roupa curta? Quer mesmo ser assediada, quer mesmo ser importunada. Mas não é assim, as pessoas não devem considerar normal, não deve acontecer. Ela pode andar do jeito que ela quiser, ela não tem, né? O homem não tem o direito de importunar, de abusar, tá? Então, a cultura de estupro é quando a mulher, ela é banalizada pelo que ela é, pelo que ela veste. E as pessoas da nossa sociedade tornam aquilo como uma coisa normal, e não é normal. Tá? Não é normal ela sofrer aquele constrangimento, tá bom? Bom, então a gente começa, né? Eu coloquei aqui para vocês uma tirinha que é muito engraçada, onde a mulher diz assim, ó, essa foto é terrível, ela está sendo sexualmente objetificada. Aí a outra vai lá e diz assim, não está não, ela pode fazer o que quiser, né? Certo?
Então, essa mulher, ela fala mal da mulher que está fazendo aqui a propaganda, certo? A outra fala, não, ela não é isso que você está falando, ela pode ser quem ela quiser, ela pode fazer uma propaganda, ela pode ficar de biquíni, ela pode ficar pelada. Ela pode fazer o que ela quiser, não é porque ela está fazendo o trabalho dela que você pode falar mal dela, tá? Que você pode, o homem pode abusar, importunar por conta disso. No Rio de Janeiro, né, um crime brutal aconteceu, tá? Cometido com uma garota de 16 anos, eu não sei se vocês viram esse caso, que chocou aí boa parte da sociedade brasileira. Foi um caso em que a adolescente de 16 anos, ela foi estuprada por mais de 30 homens. Mais de 30 homens. Sendo ao menos um deles conhecido da garota, pois era seu namorado. Então o namorado chamou ela, né, foi para tal lugar, e aí 30 homens se aproveitaram daquela situação. Garota é estuprada por 33 homens. Aconteceu no Rio de Janeiro, tá, gente? Aí as pessoas começam, né, aquela banalização. Mas ela quis, né? Era uma vagabunda, tava no baile porque eu vi na internet que ela era mulher de traficante, mereceu sim. Gente, isso é um absurdo, tá? Digam não a essa banalização, né? Vamos pensar mais, né, na mulher não como objeto, mas na mulher em si. Então, não é porque ela estava com o namorado dela, não é porque ela estava na balada, não é porque diziam que ela era mulher de traficante, que eles tinham o direito de abusar dela, 33 homens, tá bom? Então, digam não a essa cultura de estupro, né? Digam não a essa banalização. Então, pessoal, mediante esse caso que aconteceu no Rio de Janeiro, né, dessa mulher que foi abusada dessa forma, né, brutalmente, é importante a gente ter a consciência de que não é não, né? O não, ele é bastante interpretado como jogo de sedução, onde a mulher ela quer, mas fala que não quer, só para que o homem insista. Então, algumas pessoas pensam assim, ela tá dizendo não porque ela tá fazendo charme. Às vezes não é, às vezes ela não quer mesmo. Então, o homem tem que parar de pensar que a mulher tá dizendo não porque ela tá fazendo charme. Ela tá dizendo não porque ela não quer. Então, essa brecha, ela fere a liberdade sexual da mulher, tá? Uma vez que ela já se posicionou dizendo não, e ainda assim ela continua sendo coagida a dizer um sim. Então, quando a mulher dizer não, é não. Ela não tá fazendo charme, ela não quer que a pessoa insista, né? Ela não quer ser adulada, ela tá dizendo não, tá? Então, acho que o homem tem que ter ciência disso. A mulher, ela não é um objeto. Quando homens avaliam o caráter ou a intenção de uma mulher pela sua aparência física ou pela sua roupa, eles não estão considerando-a como um indivíduo, como um objeto. Então, quando o cara olha para a mulher e pensa assim, ela tá com uma roupa super curta, é uma vagabunda. Ele não tá pensando nela pelo seu caráter, ele tá pensando nela como um objeto. Tá? E isso é errado. A mulher, ela não é um objeto. Um objeto não tem opinião ou vontade própria. Um objeto, ele não tem... ele é apenas o que ele mostra ser. E é possível fazer o que quiser com ele. Então, é por isso que, às vezes, o homem, ele tem essa visão de mulher como objeto, né? E isso é errado. A mulher, ela não é objeto, tá? Ela não pediu por isso. Então, ao contrário da maioria dos crimes, onde a vítima precisa apenas informar as autoridades o que sofreu, e essas autoridades entendem o seu relato como algo legítimo, as vítimas de estupro, elas não são legitimadas já de início. Então, é uma questão bem mais complexa quando a gente fala de estupro. Sobre a importunação, é importante, pessoal, dizer, né, informar, chega de fio-fio. Os homens, ao se sentirem à vontade para abordar as mulheres em qualquer espaço e contexto, eles atentam contra a liberdade sexual delas, né? Afinal, essa liberdade, ela reside ao poder de escolha e no controle de quando e onde uma pessoa quer fazer ações de caráter sexual ou afetivo. Então, quando a mulher passa, o homem fica jogando psiu, fica gritando, ele está importunando, ele está cometendo um crime contra a liberdade sexual da mulher, tá? Então, hoje, não só o estupro, né, em si, de fato, né, presencial, mas a gente sabe que já existe também o estupro virtual, então não há mais a necessidade de contato físico para o estupro acontecer, tá?
hoje já existe aí estupro virtual. Teve, por exemplo, né, o caso que eu mencionei para vocês, onde o agressor ele ameaçou publicar fotos íntimas da vítima, caso ela não mandasse imagens dela se masturbando, né? Isso foi um caso real, a vítima ela tinha 32 anos e já tinha sido namorada do agressor, e aí ele ameaçou ela, ele falou, eu quero fotos de você, vídeos de você se masturbando, senão eu vou divulgar as fotos que você me enviava quando a gente namorava. E aí ele foi condenado, né? Esse ex-namorado da vítima, ele criou um perfil em nome dela, né? Que continha fotos íntimas e fotos da família, né? Como ela não mandou os vídeos na condição que ele pediu, ele criou um perfil fake, divulgou as fotos dela, fotos da família, né? Como a vítima não sabia de onde tinham saído as ameaças, né? A vítima ela não sabia onde partiam as ameaças, resolveu denunciar. Então, durante a investigação, a polícia chegou ao IP, né, o endereço virtual do agressor, efetuando assim a prisão. Então, esse cara, ele ameaçou ela, né? Ameaçou publicar as fotos íntimas dela, se ela não mandasse os vídeos, né, nessa condição que ele pediu. E aí, depois de um tempo, apareceu um perfil fake mostrando fotos íntimas dela. Então, como ela não tinha certeza que era ele, né, ela resolveu denunciar, a polícia investigou, encontrou o endereço virtual dele e aí efetuou a prisão. Ele foi incriminado por estupro virtual, tá? Além disso, pessoal, além de sexo virtual, é importante vocês terem em mente, eu coloquei até aqui a foto para vocês verem, ó, estupro virtual, né? É crime, está descrito no artigo 203 do Código Penal, por meio de ameaça, chantagem e constrangimento, alguém pela internet, né, obrigar você a tirar a roupa na frente de uma câmera, a praticar algum ato libidinoso ou se fotografado pelo mesmo. Isso é estupro virtual. Denuncie, tá? Se alguém, né, pela internet obrigar você, seja por ameaça psicológica, a ficar na frente da câmera mostrando partes íntimas, a praticar algum ato libidinoso ou mandar alguma foto, ou ele ter que tirar foto sua, né, denuncie. No ano de 2009, o Código Penal ele passou por alterações e o artigo 203 ampliou o conceito de estupro, tanto para adicionar ali o atentado violento ao pudor, como para adicionar também esses casos de violência aí virtual, tá? Bom, outra coisa que é interessante a gente mencionar nessa aula, eu acho super interessante, é falar sobre o assédio sexual, tá? O que é assédio sexual? Assédio sexual, ele se caracteriza, né, como a relação de hierarquia, né? Caso seu chefe ou alguém com uma função acima tente obter vantagem sexual, seu chefe, o crime também pode acontecer de forma virtual. Então, às vezes, seu chefe está lá na sala dele, você está na sua sala, ele te escreve um e-mail. Ah, eu quero que você faça isso e isso, eu quero que você faça isso e isso. Então, isso é um tipo de assédio sexual virtual. Ou assédio sexual presencial, então é uma questão de hierarquia. Seu chefe ou alguém que está numa hierarquia acima de você, né, seu professor, seu orientador, seja o que for, ele se aproveite, né, e ele cometa esse crime de assédio sexual. Esse crime, ele está tipificado no artigo 216 do Código Penal. Assédio sexual, então, é crime, tá bom? Como enfrentar o assédio e a importunação sexual online? Mensagens indesejadas ou impróprias, compartilhamento, né? Denúncia. Mensagens que são indesejadas ou impróprias, comportamento não autorizado de fotos íntimas, chantagem, são crimes e devem ser denunciados. Então, se a pessoa ela vai ali, ela está cometendo crime de assédio ou importunação sexual online, né? Porque ela está te enviando mensagens indesejadas, impróprias, compartilhamento não autorizado de fotos íntimas, chantagens, tudo isso você pode denunciar. Se um cara tá te mandando ali várias mensagens inapropriadas, né? Importunação sexual online, é crime. Ou se ele tá compartilhando fotos suas, né? Fotos suas, fotos mais íntimas. Isso né, não é autorizado, então é uma importunação sexual também online. Ou se ele te faz alguma chantagem ali, né? De algum crime, também deve ser denunciado, tá?
Então, formas de violência sexual contra a mulher. Contra crianças e adolescentes. Então, os principais crimes, né, que a gente tem são exploração sexual, pornografia, tráfico para fins sexuais, exploração sexual agenciada, exploração sexual não agenciada, pedofilia, né, que é considerada aí como uma doença psíquica, a gente vai ver melhor na segunda aula sobre esse tipo de instinto sexual, a prática de relações sexuais ou ato libidinoso por adulto com menor de 14 anos é crime, que é considerado pedofilia. Outros tipos de abuso sexual, como assédio sexual verbal, exibicionismo, voyeurismo. Então, esses são os diversos crimes tipificados como crimes sexuais, tá bom? Mais uma vez aqui eu deixei para vocês o conceito de assédio sexual, né? Comportamento de caráter sexual a fim de perturbar ou constranger sob hierarquia. Abuso sexual verbal, conversas com conteúdo sexual com o intuito de despertar interesse ou incômodo na criança ou adolescente. Então, tem o assédio sexual, né, presencial, tem o assédio sexual verbal, que é apenas por meio de conversas, de mensagens, né, de intuito de despertar naquela criança aquele desejo sexual. Bom, eu coloquei aqui para vocês, né, essa foto, dia 18 de maio, é o Dia Nacional de Controle ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, tá? Então, aqui nessa imagem a gente mostra, mais uma vez, quais são os tipos de violência sexual contra criança e adolescente, abuso sexual, exploração sexual. A exploração sexual, ela caracteriza-se pela utilização, né, de crianças e adolescentes com a intenção de lucro ou troca, seja financeira ou de qualquer espécie. A exploração sexual, ela acontece de 4 formas: no contexto da prostituição, da pornografia infantil, do tráfico para fins de exploração sexual, turismo com motivação sexual. Então, para esses diversos fins, pessoal, tudo isso é considerado crime. Qualquer tipo de exploração sexual a criança e adolescente, assim como o abuso sexual, né, de uma hierarquia, de um adulto por uma criança, né? Enfim, existem algumas descrições da literatura médica que dizem que o estuprador ou criminoso, por vezes, ele não busca a satisfação de um desejo sexual, né? Mas ele busca praticar uma agressão como forma de vingança, em razão de algum trauma, situação que ele tenha vivenciado ou que lhe surgiu lesão física ou psicológica. Então, na literatura, né, os médicos, eles observaram alguns casos específicos e eles viram que esses estupradores ou criminosos, eles não buscavam o desejo sexual. Eles buscavam uma vingança. Então, eles passavam por algum trauma e eles queriam descontar, eles queriam, de alguma forma, né, causar aquela agressão. Foi o caso aí do motoboy, que foi conhecido como o maníaco do parque, né, que ele... houve aí o caso de atos de tortura e vingança, né? Ele tinha um problema de disfunção erétil e conseguia atingir orgasmo quando submetia a pessoa em submissão, medo, dor ou mordeduras. Então, ele tinha, o maníaco do parque, uma disfunção erétil e ele só conseguia, né, despertar ali a satisfação, o prazer, se ele mantivesse, né, aquela relação sexual com a pessoa sobre medo, sobre submissão, sobre dor. Então, nesse caso, foi um desses casos que foi notificado pela literatura, onde ele tinha algum trauma e que ele buscava, né, por meio de uma agressão, tentar se satisfazer. Então, esse crime ele foi considerado um crime hediondo, né, são aqueles crimes que são muito mais graves e que causam repugnância à sociedade. Bom, essa é a nossa aula introdutória, né, de sexologia forense. As próximas aulas serão os ramos da sexologia forense. Quando uma mulher ela se sentir violada, ela se sentir ameaçada, né, quando ela sentir que ela está sofrendo
por um tipo de crime contra a liberdade sexual, ela deve procurar, né, denunciar, ou se ela passou por algum tipo de violência sexual, ela deve procurar o local adequado, né, onde faz o acolhimento dessas vítimas, né. Em São Paulo, o acolhimento ele acontece no Hospital Pérola Baiton, né. Equipes médicas de atendimento a esses crimes sexuais para mulheres são encontradas no Hospital Pérola Baiton, e em todas as cidades tem a equipe responsável pelo acolhimento das vítimas de violência sexual. Outra coisa interessante que eu achei muito legal de passar para vocês, né, que eu acho que é importante mencionar aqui também, é que antigamente somente a mulher era considerada vítima de estupro, e somente a mulher, que dizia-se honesta, poderia ser vítima de estupro, né? Mas hoje não, né? Hoje qualquer pessoa, seja homem, mulher, trans, homossexual, pessoas que exerçam qualquer tipo de profissão, podem ser vítimas de estupro, desde que haja uma discordância para a prática. Então, quando a gente pensa em estupro, pessoal, não é estupro só de mulher. Tem mulher estuprando homem também, né? Tem estupro de transexual, tem estupro aí de homossexual, né? Enfim. Então, tem estupro de homem com mulher, tem estupro de mulher com homem, homem com homem, mulher com mulher, enfim, né? Não é estuprar, o estupro não é só com a mulher, né? Qualquer outra pessoa, aí qualquer outra classe. Então, essa imagem aqui eu vou deixar para vocês. Não aceite que ninguém ultrapasse os seus limites, tá? Então, diga não, tá? E espero, né, e que com essas novas leis, essas novas determinações, né, e que cada vez mais a gente espalhe o conhecimento sobre esses conceitos de estupro, né, que isso torne as pessoas cada vez mais na consciência de que não é não, né, que o homem não pode importunar, não pode assediar, porque tudo isso é considerado crime e tem penalidade. Até a próxima aula, pessoal.